você pudesse ficar comigo aqui nessa noite, que o Senhor nos dê graça aqui para compartilhar sobre isso. Nós estamos nesse mês falando sobre um tema. Vocês lembram o nome do tema? Qual é o nome do tema? Pô, vocês estão craque, hein, cara? Terra preparada, cara. Terra preparada é o lugar onde a semente do Cristo tem não só prazer de habitar, como também é o lugar onde ela se desenvolve. Porque a semente, por mais que ela seja incorruptível, não é indiferente o solo onde ela cai, para que ela venha realmente amadurecer. A semente, por mais que ela seja inclusive celestial, divina, seja do próprio Deus, ela precisa cair em terra boa. Porque se não cair em terra boa, não vai dar fruto. E muitas vezes a gente vai vivendo uma vida e a gente vai percebendo, cara, que quando nós vamos sofrendo o desenvolvimento do tempo, quando nós vamos sofrendo a ação do tempo, muitas vezes nós vamos percebendo que às vezes não acontece assim como foi prometido ou como nós esperávamos. E aí a gente muitas vezes vai culpar a semente, dizendo que a semente talvez não era boa. Mas a verdade é que a semente, se a semente é do Cristo, se a semente é a semente de Deus, através da palavra, ela é semente boa, e não é qualquer tipo de semente, é semente incorruptível. Assim, se ao receber a semente do Cristo, não te levou a vida ainda, depois da ação do tempo, a ter colheita 30, 60 e 100 para 1, certamente o problema não está na semente. O problema certamente está no solo. Está no solo e nos processos que esse solo é sujeito ao tratamento. Esse mês nós estamos falando justamente disso. E nós falamos na semana passada, que antes de ter qualquer ação a respeito de plantio da semente no solo, nós éramos árvore corrompida, a partir de uma semente corrompida. E por isso, impossível de dar fruto todos os meses do ano. Logo assim, dava fruto somente nas estações boas. Então, dar fruto em estação boa, você não precisa da semente do Cristo para dar fruto em estação boa, quando tudo está favorável. Sabe? Tem aquela música, né? A coisa tá favorável, como é que é? Oi? Tá tranquilo, tá favorável. Pô, quando você fala tá tranquilo, tá favorável, irmão, a verdade é que ninguém precisa da semente do Senhor para poder dar fruto nessa estação boa, né? O que nós precisamos, na verdade, para dar fruto em estação boa, indiferente da estação, indiferente do que nos roda, nos cerca, diferente das situações, é de uma semente que tem poder de fazer isso. É a semente celestial, a semente que dá fruto dos 12 meses do ano, indiferente do que está acontecendo externamente. Diga assim, a semente do Cristo dá fruto 12 meses do ano. Queria te encorajar a ler o Salmo 1 e decorar ele, pelo menos a primeira parte, os primeiros 5 ou 6 versículos, que ele diz, né? Feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores e nem se detém na roda dos zombadores, antes de tudo tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada na beira do riacho, que as suas folhas estão sempre verdes e ele dá sempre fruto no tempo certo. Tudo que ele faz é bem sucedido. Isso é muito poderoso, cara. Você já imaginou tudo que você fizer ser bem sucedido? Cara, imagina você poder ter um mentor que tudo que ele tocou foi bem sucedido. Imagina agora você ter a oportunidade de caminhar junto com esse mentor, que tudo que ele tocou realmente teve sucesso. Imagina que loucura isso. Imagina, você não largaria, moveria, cara, pô, agora investiria meu dinheiro, meu tempo nessa pessoa que tudo que tocou deu certo, cara. Felizes são aqueles que não se assentam, mas que meditam na palavra de Deus, são como árvore plantada na beira do riacho, suas folhas nunca murcham, dão fruto no tempo certo. Tudo que eles fazem é bem sucedido. E aí ele vai falar antagonia, que aqueles que não são como palha levada pelo vento. Às vezes essa é um pouco o resumo da nossa vida. Muitas vezes nós estamos como palha levada pelo vento.
Tentamos ir para um lado, mas a vida acaba nos levando para outro. Tentamos não resistir e ficar num lugar, mas ainda assim o vento acaba nos levando para onde nós não queremos. E não é o vento do Espírito, muitas vezes é o vento só natural da própria vida mesmo. Às vezes a nossa vida vai passando o tempo e a gente vai percebendo que demorou, não levamos tanto tempo, não conseguimos tanto edificar aquilo que o nosso coração projetava, aquilo que a gente esperava que fosse viver. Às vezes a gente fica com aquela sensação de insucesso, como se a vida não tivesse dado tanto certo. A verdade, meus irmãos, é que não tem como dar certo se não permitir que a terra seja completamente preparada. E é por isso que, antes de tudo, antes de viver, para viver, é necessário morrer para as velhas coisas. Mas não basta só também morrer. E aí nós entramos nesse lugar, que é o tema que nós estamos falando nessa semana. E vamos falar daqui para frente até concluir a parábola que Jesus vai contar lá em Marcos 11, se eu não me engano aqui. Diz assim, ó, Marcos 11, estão comigo? Glória a Deus. Se quiser abrir aí Marcos 11, 12, diz assim. Abre aí. Quando abrir, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, ó, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, e eu tô lendo a história errada, gente, me perdoem. Eu comecei a ler, eu falei assim, gente, essa história tá muito estranha. Não é Marcos não, cara. É Lucas. Lucas também não é Lucas não. Agora eu me perdi, gente, me ajudem a achar aí. Eu marquei aqui o lugar errado. Eu acho que... Qual que é a parábola do semeador, cara? Você corta depois isso aqui, para não ficar vergonhoso para mim ali no gravado, gente. Não, mas tem também nos outros evangelhos, mas fala aí, Mateus 13:3. Graças a Deus, obrigado pelos universitários que ajudou aqui o novato. Glória a Deus. 13:3. Marcos 4, né? Glória a Deus. Ele diz assim, ó, naquele mesmo dia, desculpem, gente, comecei a ler ali, eu falei assim, gente, não tá chegando nunca no semeador aqui, que figueira é essa, cara? Quase que eu preguei outra mensagem. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, e olha que eu anotei aqui ainda, aqui ó, Marcos ainda, aqui ó, para falar da coisa, não sei de onde que eu... Aleluia. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, o comeram. Diga assim, uma parte caiu à beira do caminho. Esses, as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa. Vamos repetir. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Assim, a 100, 60 e 30 por um. A quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, uma coisa que é muito poderosa aqui é que Jesus fala em parábolas para as multidões. E é muito interessante que os discípulos vão perguntar para Jesus por que ele falava em parábolas. E ele diz, eu falo em parábolas para que eles, ao verem, não enxerguem, ao ouvirem, não compreendam. Não lembro qual é a terceira coisa, mas percebe? Jesus fala em parábolas para que as pessoas não venham compreender o que ele estava falando, cara. Isso é muito louco, tá ligado? E é muito simples você entender isso aqui. Ele diz em parábolas para que as pessoas não compreendam, porque quando as pessoas compreendem uma verdade no qual elas não têm capacidade de suportar, essa verdade vai trazer mais morte do que vida. Porque não é a informação que salva as pessoas, é a verdade que nos liberta. E a verdade, ela não é uma informação, a verdade é uma pessoa. E é por isso que o texto vai dizer que quando as multidões
dispersaram, Jesus então explica as suas parábolas aos seus discípulos. Porque é muito simples, Jesus só vai explicar as suas parábolas àqueles que permanecem com ele até o fim. Aqueles que permanecem com ele até os lugares íntimos. Assim, quem só está sempre reunido na multidão, quem só está ouvindo a revelação a partir da boca dos seus irmãos, nunca vai ter o entendimento dentro do seu coração a partir do Espírito Santo revelando dentro de você. E muitas vezes a distância para a sua transformação está em você não ser só aquele que faz parte da multidão, porque todos eles ouviram Jesus, mas nem todos tiveram a parábola revelada pelo próprio Jesus ao coração deles. E o que transforma a nossa vida não é ter ouvido Jesus. O que transforma a nossa vida é ter as coisas inescrutáveis do céu reveladas ao nosso próprio coração. E isso ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você mesmo. Só você pode permanecer com ele até o fim, até os lugares íntimos, de maneira com que ele mesmo diga. Escute agora o sentido dessa parábola. Há muitas coisas que eu já ouvi, já li, e que simplesmente não compreendia. Todo mundo aqui já ouviu muitas vezes, é natural para a terra de onde vivemos, que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Você não precisa ser cristão, você não precisa ter um encontro com Jesus para acreditar nisso e ter ouvido isso. Porque para acreditar, basta você simplesmente ter um movimento de crer. E ter ouvido isso, basta simplesmente você ter ouvido e fazer parte de algum ambiente que é dito. Mas isso não te faz um novo nascimento, não faz de você uma nova criatura. O que faz de você uma nova criatura é tendo ouvido, ido para os lugares profundos, ele mesmo revelado ao seu coração. Essa é a semente. A semente que é plantada no nosso coração é por aqueles que pararam e ouviram do próprio Senhor revelando ao coração. Portanto, eu quero te encorajar a se livrar das distrações e de verdade mergulhar no Senhor e permanecer com Ele até que Ele diga. Quantas coisas eu já... Muita gente pode falar assim, cara, mas pô, você tem um monte de coisa para ensinar, cara, e você às vezes fala simplesmente como se aquilo ali estivesse dentro de você, porque foi escrito dentro de mim. Porque eu permaneci com Ele até os lugares mais profundos da experiência, da prática, da vida. Isso escreve dentro de nós e ninguém pode tirar. Agora, aquilo que a gente não tem, por pensar ter, isso será tirado de nós. Como o texto diz, as sementes que caíram à beira do caminho, veio as aves e a tomaram. E ele vai explicar aqui justamente o que é essa parábola. Olha comigo o que ele diz. Ouçam, portanto, o significado dessa parábola. Agora aqui ele está falando só com os discípulos. Lá no 18. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi dito, foi semeado no coração. O que lhes foi dito e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é que foi semeado à beira do caminho. Presta atenção. Eu não quero perder tempo com esse versículo aqui, mas na outra parte, lá em Lucas 4, ele vai dizer que a semente é a palavra e que o nosso coração é a terra. E o semeador é aquele que compartilha a boa notícia por onde passa. Logo, toda vez que nós tem alguém semeando, alguém proclamando a boa notícia com a sua vida, com sua forma de viver, com a sua palavra, a partir de texto, a partir de vídeos, se o seu coração estiver aberto, essa semente cai lá e tem capacidade de germinar, nascer, amadurecer e dar colheita. Mas se o seu coração estiver fechado, essa palavra vai cair lá e pouco tempo vem o maligno e rouba dela. Diz que as aves são maligno. O maligno vem e tira dela. Por quê? Porque está superficial. Porque não entrou dentro de você. À beira do caminho, Jesus está dando um exemplo de 4 tipos de terreno. Só que esses 4 tipos de terreno não são 4 lugares diferentes. Na verdade, são 4 posições diferentes dentro da mesma terra. São 4 localizações diferentes da mesma terra. Tudo está falando sobre terra.
mas no final das contas está falando de 4 posições e condições da mesma terra. É mais ou menos assim a explicação a respeito da beira do caminho. Eu não sei se você já ouviu, mas talvez já tenha ouvido isso. Mas a beira do caminho é mais ou menos como que você tem um grande terreno de terra para ser plantado. E aí, quando você vai plantar, você precisa arar aquela terra, não é verdade? Para arar, muitas vezes era usado o que é um carro de boi. Ou até pessoas também puxando um carro, mas um carro com arado. Um carro com rodas e um arado. Já viu alguém puxando assim, tem imagem? E aí puxa aquele negócio que vai rasgando a terra? Por onde os pés que essa pessoa passa, ao redor do lugar de onde vai ser arado, porque ninguém vai pisar onde está sendo arado, porque se pisar onde vai estar sendo arado, vai tampar de volta o que foi arado. Eles vão pisar onde? Na beira do lugar de onde foi arado. E aí, quando eles vão passando por esse lugar aqui, vai se formando ali uma terra pisada. Essa terra pisada pelos pés e pelas rodas dos carros de boi é a beira do caminho. O lugar que se torna tão duro que a semente, na hora que cai ali, ela não tem poder de germinar. E antes que ela nasça, vem o maligno e rouba ela daquele lugar ali, por mais que ali seja terra. Mas ali é um lugar que se tornou duro. A beira do caminho, na nossa vida, está falando, na verdade, do pragmatismo do dia a dia da nossa vida. A beira do caminho está falando como é que eu posso dizer? Da injustiça quase, diz da ausência de misericórdia, do pragmatismo do dia a dia, da vida como um todo, como ela vai se desenrolando e se desdobrando. A beira do caminho fala só da vida que precisa funcionar e acontecer e que está todo mundo precisando dar certo simplesmente, e todo mundo avança, e muitas vezes, na ausência de sensibilidade, no avançar da vida, simplesmente porque precisa funcionar, vai pisoteando aquela terra de maneira com que essa terra, mesmo talvez não tendo feito nada para receber, vai se tornando dura, amarga, fechada, de maneira com que até a própria semente do Cristo não consegue entrar ali naquele lugar. A beira do caminho, ela vai falar justamente da impiedade da vida. Vai falar dos resultados naturais de nós termos nascido numa terra que está corrompida. Vai falar de você ter nascido numa família muitas vezes desestruturada, você não ter escolhido os pais que você teve, os irmãos que você teve, das traições que você recebeu. Vai falando das coisas externas que vão te pisoteando, te amassando e vão roubando de você a esperança, vão tornando o seu coração endurecido, fechado, para que até a semente do Cristo entre. Não entra nada, nem a erva daninha. A beira do caminho fala do lugar que, assim, ó, cara, do hurry, de que tudo precisa só funcionar e de que se você não funcionar, você vai ser substituído. A beira do caminho vai dizendo das ações externas da nossa vida que vão nos impedindo de ser sensível, de ser transparente, de ser honesto, que vai nos fazendo casca grossa, vai nos tornando duro como pedra, chão. E que para suportar a vida, nós precisamos nos tornar insensíveis a ela. Quantas vezes a beira do caminho não está falando da nossa própria história, gente? Onde nós não sentimos mais, não percebemos, nada mais fala conosco, nada mais tem poder de mudar a nossa vida. A verdade é que a beira do caminho é o lugar mais difícil para que a semente do Evangelho possa entrar. A beira do caminho é o lugar que talvez grande parte das pessoas vão dizer: esse não tem mais jeito, não tem mais esperança. Para essa história aqui, cara, nem Jesus. Tem algumas que dizem, né, só Jesus na causa. Mas a beira do caminho parece assim, cara, nem Jesus.
À beira do caminho, muitas vezes, gera aquele coração, por exemplo, amargurado, rancoroso, entristecido, descrente, aquele coração que talvez perdeu a esperança a respeito da vida e acredita, a vida é assim mesmo. Mas eu quero te dizer que não há nada tão duro que o amor não possa entrar. E eu quero te dizer também que você pode olhar esse terreno como condições predestinadas de 4 tipos de pessoas, ou seja, pessoas que foram destinadas à perdição, pessoas que foram destinadas à ilusão, pessoas que foram destinadas a se perverter com a sociedade e pessoas que foram destinadas então a dar bom fruto. Mas você pode também olhar como os 4 terrenos como um processo. E adicionar aqui a árvore, que morre, se decompõe, vira terra. Essa terra inicialmente pode ser à beira do caminho, que precisa ser arada. Depois de arada, vai perceber que dentro dela, por causa da história, lá tem pedras que vão impedir que as sementes, que a raiz se desenvolva. E aí você remove as pedras, mas que também pode, ao desenrolar da vida, como abriu agora o coração, pode não só crescer a semente do Cristo, como também a erva daninha, dando espinhos, impedindo que essa semente amadureça. Precisa ser removido também. Então, se tornando terra boa, o lugar que dá colheita 30, 60 e 100 para 1. Eu gosto mais de pensar que os caminhos estão falando de um processo. Diga assim, os caminhos estão falando de um processo, onde nós precisamos ser trilhados, onde o Espírito Santo, a partir do amor encarnado, materializa na nossa vida, porque não há nada tão duro que o amor não possa entrar, e conforme ele vai entrando na nossa vida, a partir da vida dos nossos irmãos, vai removendo os pedregulhos, vai tirando os espinhos, até que nós sejamos terra boa. E nessa noite, eu quero compartilhar com você justamente um texto, uma história que fala sobre esse acontecimento, sobre a vida de uma pessoa, na verdade, sobre 3 pessoas que são a expressão da beira do caminho. Em Coríntios 13, diz assim, se alguém puder abrir lá e ler para mim. Coríntios 13. Lê lá para mim, por favor. 1 Coríntios 13. Quem puder ler ali, quem estiver mais dormindo, lê para mim. Oi? 1 Coríntios 13. Pode seguir lendo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Diga assim, se não tiver amor... Segue lá. Vamos seguindo assim, tá? Serei como o bronze que soa com o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor... Diga assim, se não tiver amor... nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, disso de nada me adiantará. Presta atenção, gente, isso aqui é muito poderoso, cara. A beira do caminho está falando justamente dessa interação aqui. Porque a beira do caminho não basta só materialização sobrenatural das coisas inescrutáveis da terra e de poder. Isso não tem poder de abrir a beira do caminho, porque se não tiver amor, de nada vai adiantar. Não adianta você ter argumento suficiente para falar a respeito do evangelho, de maneira com que você venha explicar todas as coisas para a pessoa e parece que nada ela entende. Se não houver amor, será como um sino só que ressoa. E não adianta você tirar a roupa do seu corpo e você morrer como mártir e apresentar toda uma vida transformada. Mas se não houver amor, nada vai mudar. A beira do caminho está falando justamente de um lugar que, se não houver amor, não tem como entrar. Segue lá. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas,
cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Diga assim, o amor tudo sofre. Faz assim comigo, assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Gente, isso aqui é o centro de todas as coisas. O amor, se o amor tudo suporta e o amor jamais acaba, quem que vai ter mais resistência? Um coração duro ou o amor? Só que às vezes a gente lida diante de um coração duro, o que a gente faz? Desiste. Fala assim, esse aqui não tem jeito mais não, gente. Esse aqui, cara, nem Jesus na causa mais. Esse aqui não tem mais o que fazer. Não tem mais como resolver esse problema. Mas eu quero compartilhar com vocês a história de alguém, dentro do tempo que o Senhor me der, que é justamente o testemunho, a materialização, a encarnação desse lugar. Diga assim, nada é tão duro que o amor não possa entrar. Eu queria pedir que vocês dessem uma levantada, uma organizada, aí, uma ressentada, para a gente ir para a segunda estação aí da palavra e não perder você. Dá uma mexida no sofá, dá uma remexida, mas não encaixa de volta não, tá? Se encaixar de volta, aí a ação foi contra, não foi a favor. Porque daí ficou pior. É que nem aquela quando você tá assim na hora do acordado, você dá aquela viradinha, encaixadinha, faz assim, ó. Se mexer o pezinho então assim, ó, aí que embala e vai embora, não volta mais. Acabou, cara, né? Aleluia. Glória a Deus. Abre lá comigo no livro de Ruth. Acho que aumenta um pouquinho ali o ar-condicionado ali, que eu tô morrendo de calor. Calor, hein? Oi? Agora tá calor, hein? Ficou calor, né? Ruth 1. É um livro bem curtinho. Ó, se vocês nunca leram um livro inteiro da Bíblia, vocês vão ler hoje. Aumentou? Glória a Deus. Não, eu tava esperando, vendo se ele ia chegar aqui. Amém? Abriu aí, Ruth 1. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Vamos acompanhar aqui então. Essa história aqui é uma história muito poderosa. E ela está falando justamente sobre a condição de pessoas que são como se fosse à beira do caminho. Que por causa da impiedade natural da vida, por causa do pragmatismo dos desdobramentos da vida, nós vamos muitas vezes nos tornando amargurados, enrijecidos, fechados, endurecidos, simplesmente pela vida seguir o seu curso natural. Não é nem porque Deus é bom ou mal, é simplesmente porque nós vivemos dentro de uma sociedade que está corrompida, carregamos um DNA corrompido e simplesmente por nascer nessa terra, todo mundo está sujeito a sofrer essas condições aqui. Mas havia uma pessoa que, eu esqueci o nome do filósofo, eu ia citar ele, mas esqueci o nome dele, que dizia que é contra, na verdade, o determinismo de um outro filósofo que eu também esqueci. Graças a Deus, né? Porque as pessoas dentro da prisão, lá em Auschwitz, elas tinham tudo para se tornarem como se fossem bichos. Auschwitz era a prisão dos judeus lá dentro do Império Nazi, do país nazista. A forma com que aquelas pessoas eram tratadas, a verdade, se você for determinista, é que essas pessoas aqui, elas simplesmente, elas só podem se tornar bichos. Se você acreditar que nós somos resultado da nossa história
no final das contas, Auschwitz se torna um determinador para que só saia de lá gente que mata, que destrói e que acaba com as outras pessoas. Só que, por exemplo, uma Corrie ten Boom, que é a história de uma judia que simplesmente, no meio daquele tempo, daquela história, daquele lugar, entregava a vida dela para que as pessoas pudessem ser salvas a partir dela, mesmo que ela pudesse sofrer todas as consequências. Então, no meio de um lugar onde as pessoas elas foram sendo espremidas, até que elas só fossem sujeitas às suas carnalidades, na necessidade de sobrevivência, levanta, por exemplo, uma Corrie ten Boom, que acaba com a ideia do argumento que nós somos determinados pelo meio de onde nós vivemos. Então, a beira do caminho, muitas vezes, pode ter pressionado você de tanta forma que você tenha se tornado insensível, endurecida, sem capacidade de perceber, mas a verdade é que histórias como a história de Ruth, como a história de Noemi, como a história de Boaz, explicam e dizem, cara, talvez não seja essa a única forma de viver a vida como alguém que foi endurecido, alguém que foi pisoteado, alguém que foi aprisionado pela história. A história de Noemi diz assim, vocês estão comigo? Glória a Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Pensa, esse cara foi morar numa cidade com a sua mulher e 2 filhos, teoricamente a vida deu certo. E esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Diga Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela foi sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outras era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Pensa aqui no cenário. A mulher se casou, os 2 se casaram, tiveram filhos, o marido morreu. Até aí tudo bem. Ruim, mas tudo bem. Aí essa mulher tem noras agora porque os filhos casaram. E olha o que ele vai dizer. Depois, ali quase 10 anos, depois morreram também Malom, Quilom, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos, sem o marido. Pensa isso, cara. Imagina, a mulher perdeu os filhos, a mulher perdeu o marido, perdeu os filhos, a mulher perdeu tudo. E agora, ela na verdade, ela só não tinha perdido as suas noras. Só que a verdade é que, por causa do costume da época e da lei, ela também estaria perdendo as noras. Logo então, essa mulher estava assolada de todo tipo de desespero, cara. A vida aprisionou ela, pressionou ela, cercou ela, de maneira com que os acontecimentos, quanto mais ela fazia, mais ela se movia, mais ela tinha perdido. Ela perdeu toda a esperança, todas as coisas. E aí, essa mulher, completamente desesperançosa, diz assim. Então Noemi voltou da terra, lá no versículo 6. Vamos lendo junto comigo. Então Noemi voltou da terra. Não toca violão não, agora senão a galera vai começar a ir embora. No final você toca comigo. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Pensa, essa mulher foi reduzida a somente as suas necessidades básicas. Cara, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filhos, eu não tenho ninguém. Eu preciso pelo menos me alimentar, pelo menos de um banho, uma comida. Olha que loucura isso. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com elas. Ela perdeu a história, ela deixou para trás a história, deixou para trás a vida dela, deixou para trás a herança dela, deixou para trás tudo.
Assim ela saiu do lugar onde havia... E as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Alguém lê lá para mim, o 8. Vão agora, voltem cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Olha isso que doido aqui. Ela é uma mulher que não está nem querendo mal para as outras pessoas. Mas ela, na verdade, está liberando as noras delas para que elas possam avançar e casar com quem puder no meio do caminho. E aí olha o que elas dizem. E deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto e lhes disseram, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi então insiste e diz assim, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Ou seja, cara, minha vida não tem mais esperança. Eu estou sentenciada a viver para sempre na condição que a vida gerou na minha história. Eu sou à beira do caminho, eu fui pisoteada pela vida e não tem mais nada que dar da minha fonte, de onde eu vivo. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês teriam que esperar que eles vivessem a crescer? Ou seja, cara, nem que a minha vida começasse a dar certo, vai demorar muito para que vocês pudessem colher algum tipo de fruto da minha vida. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Imagina, cara, a vida dessa pessoa. Seja muito honesto, quantas vezes você já não passou na sua realidade esse lugar de pensar, cara, parece que está tudo indo contra mim. Parece que a grama do lado é mais verde, parece que o terreno das outras pessoas não mais certo, parece que eu fiquei meio cagado mesmo. Parece que o pombo, cara, parece que é aqueles dias que o pombo, quando tá passando, solta sua mira laser, tá ligado? E o tiro sai sempre fatal. Para os mais antigos ficou aí a deixa. Glória a Deus, do assassinato da Mamona, né? Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, então, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela e então disse a Noemi. Estão comigo? Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Vá você também com ela. Ruth respondeu então, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e eu aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu Ruth, estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Imagina essa gente chegando, essa família chegando, e eles conheciam a família, conheciam os parentes. Imagina recebendo, cara. Cara, essa mulher perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos, e agora perdeu também uma das noras, e a outra nora também que perdeu os seus maridos, estão chegando com ela. Imagina o desespero, cara, calamidade total. Às vezes parece até que, se a gente comparar a nossa vida, a vida dessa Noemi aqui, parece que a vida nossa está muito melhor do que a vida dela. Não é verdade? Mas muitas vezes nós nos colocamos e nos vemos na situação que Noemi está declarando. E olha o que Noemi vai dizer. Não me chamem... E aí elas reconhecem Noemi e dizem, essa não é Noemi? E aí olha o que Noemi faz, cara. A dor de Noemi é tão grande que ela decide abrir mão completo de quem ela é. Olha o que ela diz. Não me chamem mais de Noemi, mas agora me chamem de Mara. Mara significa amarga.
Muitas vezes a gente não muda o nosso nome, gente, mas a gente muda a nossa face. A gente muda os nossos comportamentos. A gente muda a nossa forma de lidar com a vida, com as pessoas ao nosso redor. A gente muda a forma de lidar com os sonhos, de lidar com as relações. A gente muda a forma com que a gente vai lidar com o nosso espelho. A gente muda a forma com que a gente vai lidar com as nossas relações, com as nossas alianças. De maneira com que nós não somos mais nem reconhecidos por aquilo que nós fomos chamados para ser. E nós dizemos, cara, tá bom se a vida pelo menos continuar assim, e se eu tiver pelo menos o meu alimento, se eu tiver onde dormir, tiver onde gastar o resto da minha vida daqui para frente. Só não me lembre mais sobre quem eu sou. Olha que loucura isso, cara. Tudo bem que talvez, às vezes, a gente não sofreu tanto aqui como Noemi, mas muitas vezes a gente está na mesma condição de Noemi. Muitas vezes a gente está nessa condição de dizer, cara, eu não quero nem mais que você lembre para mim quem eu sou, qual é a minha história. Porque Noemi me lembra as minhas dores, Noemi lembra aquilo que eu perdi, Noemi lembra a esperança que eu tinha, os sonhos que eu tinha, lembra as expectativas que eu tinha que foram completamente frustradas. Porque quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha que loucura isso. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor me deu testemunho contra mim e Todo-Poderoso me afligiu, cara? Olha o que está escrito lá em Hebreus 13. Quando ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. Existem acontecimentos na nossa vida que nós vamos atrelar diretamente a Deus e vamos ter o nosso coração endurecido. Olha que loucura! De maneira com que a sua identidade é perdida. Aquela identidade de alegria, aquela identidade de júbilo, aquela identidade sonhadora, aquela identidade que vai gastar a vida, que vai transformar o mundo, vai sendo perdida. Mas foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então a história segue dizendo assim, vocês estão comigo? Glória a Deus, está fazendo sentido para vocês? Só não dorme, por favor, né? Aqui nessa história vamos estar falando a respeito, pelo menos até agora, de dois tipos de pessoa. Pensa, gente. Noemi e Ruth. 3, na verdade. E a outra é a órfã. A órfã é aquela que sofreu com a beira do caminho e que, dentro daquilo que era justificável, ela foi correr atrás da sua felicidade. Aquela que a vida deu errado mesmo, mas que lavou tá novo, sacudiu e falou, cara, eu vou correr atrás de ser feliz. A luta aqui tá dura demais. Eu vou abandonar as minhas alianças, vou abandonar a minha história, vou abandonar o que veio até aqui e vou correr atrás de uma nova cidade, novas relações, com a tentativa de pelo menos ser feliz daqui para frente, porque a vida até aqui deu errado. Órfã representa essa pessoa. Mas aqui também tem a história de Noemi. A pessoa que a vida foi dura demais e ela perdeu completamente a esperança, de maneira que ela mudou o seu nome para amargura. Tudo que ela toca tem gosto de amargura, tem gosto de tristeza, tem gosto de labuta, gosto de suor, de sangue, gosto de muita expressão, gosto de tristeza, desesperança. Já ficou com alguém, às vezes, que parece que as coisas são meio tristes mesmo, que essa pessoa perdeu a esperança, que ela perdeu o brilho no olhar, de que ela não consegue mais acreditar que a vida dela pode dar certo. Você percebe? Mas tem também uma outra pessoa nessa história, que é Ruth. Ruth é a pessoa que a vida esquengalhou, gente. Ela perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu a cunhada, porque a cunhada abandonou o barco, e ela perdeu agora a identidade da sogra, porque a sogra não é mais aquela expressão de alegria, mas ela perdeu também o sogro. Ela perdeu tudo.
Só que essa mulher, mesmo diante das calamidades da vida, mesmo diante de tudo que ela passou, ela decidiu não dar voz aos seus direitos. Essa mulher é uma mulher que, diante das calamidades da vida, mesmo tendo o direito de abandonar agora a sua sogra e correr atrás da sua sorte, os valores dela falam mais alto. Essa mulher, a Ruth, fala da justa diferença entre regra e valor. Porque muitas vezes, pela regra, nós podemos tomar muitas atividades e é lícito. Mas somente a partir dos valores que nós vamos beber daquilo que de fato é sublime. Por exemplo, um casamento que houve traição. A mulher tem direito legal, diferente da religião, da carta de separação, do divórcio. Mas muitas vezes aqueles que decidem construir a sua vida para além dos seus direitos, de maneira com que os seus valores sejam aquilo que regem a sua vida, esses vão experimentar daquilo que é sublime. E nós vamos ver a respeito aqui do desdobramento na vida de Ruth. A vida de Ruth é a expressão daquele que foi endurecido pela vida. Noemi decidiu pela amargura e liberar no direito que todo mundo tem, mas Ruth decidiu pelos valores, pela relação, pela aliança que havia sido estabelecida até aqui, pela história. Noemi, ainda que triste, decidiu não ser governada pela sua amargura. Mas vai aparecer mais um terceiro personagem aqui, esse cara aqui é o que transforma tudo. Noemi, então, tinha um parente, segue lá comigo lendo no 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Com casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Presta atenção aqui, gente. Olha que cenário doido. Essa mulher perdeu tudo e agora está andando com alguém amargurado do lado. Sabe aquela pessoa que meio que puxa para baixo? Que é meio pessimista? Que começa a ter medo da vida? Ela também perdeu tudo. Aí na hora que elas chegam naquela cidade, são motivo de vergonha na cidade. E não só motivo de vergonha, que elas não têm nem como se sustentar, cara. Mas aí vem Ruth, fala para Noemi assim, cara, vou pelo menos, cara, tentar levantar aqui o meu alimento, gente. Alguma coisa para que a casa aqui possa ser mantida, sustentada, cara. E aí ela decide, então, ir lá dentro de um terreno, se humilhar para conseguir o alimento da sua casa, cara. Eu quero dizer uma coisa para você, cara. Deus se opõe aos orgulhosos, mas vai sempre conceder graça aos humildes. Às vezes nós estamos perdurando na condição onde nós estamos porque nós não permitimos nos humilhar aos lugares onde parece que o nosso nome vai ser defamado. Só que Deus concede graça aos humildes. Aqueles que se levantam, o próprio Deus se incumbe de derrubar. Mas aqueles que se humilham, o próprio Deus se incumbe de levantar, gente. Olha o que o texto diz. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Diga assim, esse campo pertencia a Boaz. Imagina, cara, tá todo mundo amargurado, a vida toda escangalhou e essa mulher decide se bater assim, ó, levantar e falar assim, cara, chega de lamentação, tá na hora de eu acabar? Não. Graças a Deus.
Quando eu recebo o copo hoje, veio sem gelo, hein? Eu até esqueci o que eu tava falando. Imagina, cara, a pessoa decide bater a coisa. Vocês estão combinando assim, ó, em listas opostas. Se dá pro Lucas botar essa coisa, dá pra Agatha botar a blusa. Vai ficar tipo engraçado, de par de vaso, né? Pertencia a Boaz. Pertencia a Boaz o campo, glória a Deus, aleluia, pelo Boaz que pertencia o campo. Imagina, cara, essa mulher decide então assim, ó, no meio de todo mundo desesperançoso, ela decide levantar e fazer alguma coisa da vida, cara. Fala assim, cara, eu não vou ficar mais pra sempre me lamentando aqui, cara. Não vou quebrar as minhas alianças, mesmo tendo direito para cumprir o valor que eu tenho, mas também não vou ficar aqui assim, ó, esperando a vida passar, escangalhou. Não, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa da vida. Vou pelo menos no terreno ali, cara, tirar o meu sustento. Eu preciso me mover, eu preciso sair do lugar, eu preciso não deixar a vida ficar assim. E aí, então, o texto diz que Ruth levanta e vai trazer suprimento, não só para ela, mas como também para Noemi. E aí, por um acaso, casualidade da vida, ela cai justamente na terra de Boaz. Só que aqui, gente, se a gente entender na verdade quem é Boaz, olha o que o texto está dizendo. Boaz era da família de quem, gente? De Elimeleque, cara. Boaz era da família do sogro de Noemi, do marido de Noemi, cara. Era da família de Ruth. Porque pra gente não faz tanto sentido isso aqui, cara, mas aqui, na verdade, se a gente entender a cultura judaica, é como se ela estivesse resolvendo toda a vida dela. Ela foi cair justamente dentro do terreno, cara, do cara que tinha autoridade para ser o resgatador dela. Porque tinha uma situação naquela época, aqui no início só aborda duas situações. Beleza, morreu o filho, agora você tem liberdade de se casar com outro. Então vou te liberar como nora para você avançar e buscar a tua felicidade. Mas tinha uma outra condição que vinha antes disso, que era um familiar aparecer naquela história e resgatar aquela esposa. De maneira com que ele assumiria tudo, inclusive o nome e a herança do marido. De forma com que, por exemplo, se a Júlia fosse casada e o marido dela empacotasse e talvez o João decidisse olhar para a Júlia com graça, ele iria tomar a Júlia como mulher, a Júlia não seria mais agora alguém que é viúva e ela poderia gerar filhos. Só que para ser esse resgatador, ele deveria morrer para a ideia de que ele ia gerar herança. Por um motivo muito simples. Porque no momento que eu me casasse com ela, os filhos que fossem gerados a partir dela eram filhos do marido que morreu. Para que pudesse perdurar o nome do marido. Olha que loucura. Dentro do caminho da lei judaica, por uma casualidade, porque Noemi decidiu simplesmente não sair para tentar a vida na aleatoriedade dela, ela cai justamente no terreno do bendito Boaz, cara. E olha o que o texto vai seguir dizendo. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cefeiros, que o Senhor esteja com vocês. E que eles responderam, que o Senhor os abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos cefeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa moça é moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo.
Então Boaz disse a Ruth, pensa aqui, ó, ele olhou para uma mulher e não viu uma mulher que está ali de pedinte, que está ali simplesmente para fazer nada. Não, ele viu uma mulher trabalhadora, uma mulher que bateu ali e decidiu fazer a coisa acontecer, que não ficou parada, que não ficou se lamentando, que não ficou dizendo, cara, agora a vida escangalhou e alguém pode me ajudar. Não, ela não foi lá nem pedir marido, ela não foi pedir nada. Ela foi simplesmente trabalhar em busca do próprio alimento dela. E aí isso atrai os olhos de Boaz a ela, de maneira que ele vai perguntar, de quem é essa mulher? Olha o que ele diz, então. Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde foram colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em vocês. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se sou estrangeira. Boaz respondeu, me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Gente, eu não sei se você está entendendo isso aqui, ó. Olha que poderoso o que está dizendo aqui. A nossa generosidade, cara, os nossos pequenos atos de misericórdia, gente, nunca vão ser em vão, cara. Nunca vão ficar escondidos. A Bíblia diz que quando você faz uma coisa e você proclama para tudo quanto é lado, o ato de proclamar e ser reconhecido, já está ali o seu pagamento. Mas quando você decide simplesmente fazer como expressão de quem você é, o próprio Deus se incumbe de fofocar para todo mundo, gente. O próprio Deus se incumbe de garantir que aquilo ali não vai ficar escondido. O próprio Deus incumbe que as casualidades da vida te coloquem nas relações que vão transformar não só a sua história, como todas as gerações que vierem depois de você e toda a eternidade, gente. Se você entendeu essa história aqui, você vai perceber que a decisão de Ruth na vida de Noemi não muda somente a vida de Noemi, não muda somente a vida dela, como muda a história de Boaz, muda a história das pessoas ao seu redor, como muda a nossa história, gente. Já ouviu? Alguém já leu aqui a história de Ruth? Já leu a história de Ruth? Você já leu? Já leu? Sabe o desdobramento da história de Ruth? Já leu? Já leu certamente a história de Ruth. Já leu? É a avó de Davi, né? Ruth é a avó de Davi, cara. Mas nós vamos chegar nesse lugar aí. Olha o que diz aqui, gente. Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas, cara. Pensa, um coração endurecido, uma história endurecida, uma vida escangalhada. Aparece um Boaz, só porque essa mulher decidiu não ser mais o resultado do que a vida fez com ela. Deus coloca ela numa casualidade que vai transformar a história toda dela. E na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha cá, coma do pão, molhe sua boca no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grão tostado de cereais. Agora ela não precisava nem colher mais. Agora Boaz mandou os ceifeiros trabalhar e dar para ela. Ela comeu e ficou satisfeita e ainda sobrou. E quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, deixe que ela apanhe as espigas até o meio dos feixes. E no 19 diz assim, então ela volta e vai até Noemi, Noemi pergunta, onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Presta atenção, gente. A nossa generosidade vai ser motivo de louvor dos nossos irmãos, gente.
Às vezes a gente pensa, cara, por que eu vou ser generoso com uma pessoa? Ah, parece que não vai dar em nada. Como é quando eu entrego para a vida de alguém, quando eu abençoo a vida de alguém, quando eu paro por quando eu faço alguma coisa que parece que não vai dar retorno nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa, a sua generosidade transbordante é motivo de louvor daqueles que recebem. A sua generosidade tem poder de abrir o coração daqueles que estão duros demais. A sua generosidade é expressão do amor, de maneira com que, às vezes, histórias duras que não têm mais transformação e salvação vão ser completamente restauradas por causa da sua generosidade. Olha o que o texto segue dizendo. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja fértil, feliz? E esse Boaz, na companhia das cujas servas que você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estava limpando cevada na eira, lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar que ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que deve se fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Presta atenção, gente. Quando nós... Fala, que você está rindo, cara. Noemi estrategista. Gente, vocês não estão entendendo, cara, o que está acontecendo aqui, cara. Noemi era a mulher chamada amargura, cara. E agora ela está vislumbrando uma luz no fim do túnel. E ela está não só vislumbrando, como ela está liberando a nora dela para essa luz. Não é a nora que teve a boa ideia e falei, já sei, vou procurar em Boaz o meu libertador, cara. Ruth se sacrificou por uma aliança, uma relação, mesmo tendo todo o direito, ela decidiu permanecer. E agora, por causa do sacrifício de Ruth, no coração de Noemi vai sendo aberto. E vai sendo aberto de tal maneira que Noemi passa a ter esperança. E tanta esperança que vai enxergar em Boaz o lugar de transformação para a vida da sua nora. Quando nós honramos os valores, inevitavelmente o Senhor inclina os corações, gente. Quando a gente abre mão dos nossos direitos para cumprir as alianças que nós fizemos com o próprio Senhor, com as pessoas ao nosso redor, o próprio Senhor as cumpre e inclina os corações naquilo que aparentemente parece impossível, para que não só a sua sorte seja mudada, como das pessoas ao seu redor e de todas as gerações que virão através de você, gente. A sorte de Ruth foi mudada, e não só dela, mas de todas as gerações ao redor dela. Quem não quebra princípios encontra o favor de Deus na vida delas. Olha o que está escrito no versículo 9. Boaz perguntou: quem é você? Então aconteceu que ela foi então deitar lá no pé dele, e ele então acorda e diz: quem é você? Pensa, ela podia ter chegado lá e ficado nua. O cara estava deitadão lá. E se deitado, como aconteceu várias histórias na Bíblia lá. E ela vem e deita nos pés de Boaz. E ele pergunta: quem é você? E respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que do passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Presta atenção, gente. Quem não quebra princípios vai inevitavelmente encontrar favor. Deus não quebra princípios para cumprir os seus propósitos. Ele os cumpre. Para de ficar dizendo que Deus
está em lugar onde os princípios são quebrados, porque Deus não está. Você só vai correr e ficar atrasado. Não quebre princípio. Espere Deus fazer a ação dele. Se humilhe. Deixe o Senhor te exaltar. Se você tentar adiantar a sua vida, o próprio Senhor vai garantir que ela fique atrasada. Mas se você se humilhar, cara, se você esperar, se você permanecer, se você não se vender, o próprio Senhor inclina os corações e te exalta, cara. Deus não quebra princípios, minha gente. Deus não está com pressa. A história se desenrola. Boaz decide então estender a capa dele sobre Noemi e ele decide ser o libertador. Só que Boaz não era o próximo da fila de ser libertador. Havia um outro cara que era próximo da fila que tinha direito antes de Boaz. Boaz era tão íntegro que ele poderia ter pego a ocasião. Tá aqui Noemi, tá aqui Ruth, tô aqui do jeito, é só eu me deitar com ela e tomar como mulher para mim. Mas Boaz decide não fazer isso porque Deus não quebra princípios para cumprir o propósito. Ele faz de forma perfeita. Olha o que o texto diz. Boaz foi então até o portão da cidade e assentou-se ali, e eis que o resgatador que estava na frente de quem Boaz havia falado, ia passando. Então ele chamou. Qual é o nome que ele está chamando aí? Leia aí para mim. Versículo 1, um pouquinho em seguida. 4, versículo 1. Vocês não estavam no WhatsApp não, né? Volta lá. 4, versículo 1. Boaz havia falado no passado, então ele chamou. Qual o nome? Repete comigo. Fala de novo aí. Chama aí, cara. Como é que é o nome dele, Marissa? Chamou o fulano. Mas tá o quê? Ó, o quê? Tá escrito o quê? Eu acho que foi pra publicidade, escritor seu Meu amigo. Da eleita é meu amigo. Meu amigo. Meu amigo, muito bom. Mas a NA é mais fiel. Diga assim de novo, pessoal. Fulano. Ô, fulano. Chega aqui, fulano. Fala aí, fulano. Você imaginou alguém te chamando de fulano? Me responde, quem que é fulano? Quem é fulano, gente? Você consegue imaginar quem é o fulano? Fulano é pra gente do Beltrano, primo do Ciclano. Olha o que ele diz. Chegue aqui e sente-se. Ele foi e se sentou, então Boaz chamou 10 homens e anciões da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se assentaram. Presta atenção. Boaz se sujeitou a todos os processos que ele precisava cumprir para que ele pudesse ser o resgatador legal. Ele sujeitou ao tempo, sujeitou à tentação, sujeitou, as pessoas ao redor, sujeitou as leis dessa terra. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra de Moabitas, pois havendo aquele pedaço de terra que foi do nosso parente, Elimeleque, o cara da Meleca. Então resolvi informá-lo e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso, se não, diga, para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois eu. Então ele respondeu o quê? O que ele respondeu? Eu vou resgatar as terras. Cara, o fulano é esperto, hein? Você tentou se dar bem, o fulano, hein? Só que o fulano, ele só pensou na parte boa. Aí veio o Boaz e contou para ele toda a lei. Olha o que Boaz explicou. Eu vou resgatar Boaz, porém lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também será que receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perdurar o nome do esposo falecido na herança. Presta atenção na hora que o nome desse cara estava até começando a ser escrito na Bíblia. Até ali. Ainda não estava escrito fulano. Só começou a ser escrito fulano a partir da próxima frase. Olha o que ele diz.
Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Presta atenção, gente. Sabe o que está dizendo aqui? Que nem todo mundo vai estar disposto a pagar o preço do ônus por causa do bônus. Nem todo mundo vai estar disposto a pagar o preço de trilhar do seu lado a sua história até a transformação das suas dores em testemunho de alegria. Só que também tem um outro lado que está dizendo aqui, que aqueles que decidem não pagar o preço porque não vem valor em algo que era muito pequeno, que tinha um preço muito grande, mas o que ele ia ganhar com isso? Um terreno, gente. Mas o que ele ia perder com isso? O direito dos filhos, a partir de Noemi, de Ruth, serem filhos gerados da herança dele. Agora seriam filhos de quem? Do ex-marido, do marido que morreu. Logo, o nome que iria perdurar seria o nome de quem? Do marido que morreu. Ele falou: cara, você tá louco, irmão, aqui só tem escangalhadez. Por que eu vou botar a mão nisso aqui? Ó, não tem nada para ganhar nisso aqui. É mais perda do que lucro. Só que aqueles que caminham na ordem natural da perda e lucro, normalmente perdem as principais oportunidades de Deus de terem o seu nome escrito na história da eternidade, que para sempre vão ser contadas eternamente. Diga assim: ó, fulano. Quem é fulano, gente? O nome dele se tornou tão esquecido na história que ele foi escrito como fulano. Até o capeta tem nome. Ele se tornou pior do que os capetas. Porque a única coisa que ele mereceu nessa história aqui é ter um nome chamado de fulano. Mas tem um outro cara que até se não tivesse se tornado marido, teria continuado tendo o nome escrito dele, porque ele começou desde os princípios. Já escreveu o nome dele na eternidade. Qual é o nome desse cara? Qual é o nome dele? Boaz. Olha o que Boaz vai fazer. Então Boaz disse aos anciões e todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia. Diga assim: tudo. Tudo exclui o que, gente? Nada. Pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher quem? Ruth, a Moabita, que foi esposa de quem, gente? De Malom. Você sabe o que Boaz está fazendo? Não está apagando a história de Noemi. Boaz não está tentando dar desperto. Ele está cumprindo plenamente a lei, gente. Boaz está cumprindo completamente o chamado de ser resgatador, de maneira com que não haja nada tão duro que um amor que permanece até o fim não possa entrar, gente. Esse outro cara desistiu antes do final. E ele não sabia que o nome dele não ia ser fulano. Quem desiste antes do final, quem não ama, é só sino que retine, como nós lemos lá antes. Você pode saber explicar todas as coisas, você pode até dar dinheiro para os pobres, mas se você não tiver amor, e o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Se você não tiver passado pelo teste do amor, o seu nome vai ser só fulano. Só como sino que retine. Muitas vezes nós estamos gastando a nossa vida somente para ser chamado de fulano lá na frente, gente. Enquanto Deus está te dando completa oportunidade de ter o seu nome louvado por causa daqueles que são gratos ao próprio Deus. Ou melhor, terem o próprio Deus louvado por causa do seu nome. Reconhecendo que através da sua decisão de não quebrar princípios, de fazer o que é certo, de ser misericordioso, de não se dar bem e de amar até o fim. Ainda que tenha mais ônus do que bônus, a esse Deus muda a sorte. E não só dele,
de todos ao redor. Olha o que o texto termina dizendo. Então disseram a Boaz que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que são as esposas de Israel. Ou seja, que agora a partir da sua descendência, todas as nações sejam abençoadas. Olha o que ele segue dizendo. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com elas e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram agora então a Noemi: bendita seja o Senhor, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhes dar um neto que será o seu resgatador. O nome dele vem a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele, e as vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e chamaram Obed. E aí ele termina dizendo, este veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. Você sabe de quem que Davi é pai, gente? Sabe quem, gente? Quem? Quem? Salomão. E aí depois vai virar pai de quem? De algum rei? E pai de algum outro rei? 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 Até que chegue aqui, ó. Olha o que está escrito em Mateus 1, o primeiro livro do Novo Testamento. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, os seus irmãos. Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, gerou Matã, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Gente, você sabe qual é o nome que deveria estar aqui pela ordem legal, gente? Sabe qual é o nome? Qual era o nome, gente? Qual? Qual é o nome? Malom. Deus colocou que nome ali, gente? Boaz, cara. Pensa isso, gente. A decisão de um rapaz olhar com bons olhos e com misericórdia para a vida de uma mulher que não tinha nada para dar a ele a não ser prejuízo, fez que da geração dele o maior rei da história nessa terra viesse como neto dele, ou bisneto, agora não tenho certeza, e fez com que o Salvador de toda a humanidade fosse seu descendente legal, gente. De maneira com que o nome dele foi escrito como o início, a introdução do Evangelho de Mateus, gente. Presta atenção, gente. Há sempre mais graça em dar do que receber, gente. E Deus escreve na eternidade o nome daqueles que o encarnam. Só tem 2 lugares para a nossa vida. Ser chamado de fulano
ou ser chamado de Lucas, Júlia, Maressa, Mônica, Thales, Willa, Lúcia. Isso é uma decisão sua. Ninguém vai fazer isso por você. A sua vida pode ter dado uma lasqueira e você pode ter todas as explicações do porquê a sua vida está onde está. Você pode ser Noemi, a amargurada. Você pode ser Ruth, a que foi ferida, mas que respondeu com graça, com princípios e valores. E por causa da resposta de Ruth, você percebe que só teve nome de homem ali gerando? E aí do nada Deus, no meio da história, ele inclui Boaz e Ruth. Imagina, cara, foi tão poderoso aquilo que Ruth fez dentro da história que o nome dela entrou dentro da geração. Deus fez questão que o nome dela fosse conhecido por todas as gerações, por milhares e milhares de anos. Porque a história dela testemunha a encarnação do próprio amor, de maneira com que não haja história tão dura que o próprio amor não possa entrar. A pergunta: quem você vai ser diante de tudo isso? Corrie ten Boom, que dentro de Auschwitz decidiu pagar com a sua própria vida pela salvação de muitos? Ou vai ser órfã, que no início da história vai fugir? Ou Noemi, que é aquela amargurada que todos precisam lidar e só na hora que a sorte vira consegue dar graças a Deus? Ou Ruth ou Boaz, que a partir de toda a sua descendência a terra vai ser abençoada. Quem você vai ser, cara? Eu quero dizer uma coisa: se nós estamos sentados aqui, significa que em algum momento nós éramos os tão duros que o amor não pudesse entrar. Mas o amor entrou. Alguém foi Boaz, alguém foi Ruth nas nossas vidas. Quem você vai ser para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor? Quem? Essa semana, para eu terminar, a gente estava saindo atrasado, todas as justificativas do porquê não fazer. Saindo do mercado, passa um cara vendendo bananada, aborda a Ágata, e na hora que eu saio do mercado, a Ágata fala algumas coisas para ele, esse cara sai chorando, e a Ágata faz sinal para mim, e eu saio correndo atrás dele, pro outro lado, porque ele saiu chorando andando. Chamo ele, começo a falar com esse cara. E aí esse cara conta a história da vida dele, mais uma pessoa que está na rua, condição de dificuldade, dou para ele meu telefone, forma de me encontrar, e digo para ele: se você quiser, vou te ajudar. Esse cara me retorna no meio do dia, aparece aqui. Desço com roupa, prestor barba, toalha, sabonete, mangueira. Esse cara estava 3 semanas sem tomar banho. Toma um banho, bota a roupa, faz a barba, ainda tira uma foto comigo. Ainda criou até meu canal no YouTube. Falou pra mim que eu tinha que criar um canal no YouTube para fazer essas coisas, porque ia dar muito dinheiro essas coisas e ia ajudar outras pessoas. Esse cara volta para casa da mãe. Não tinha coragem de voltar para casa da mãe porque daquele jeito que ele estava, ele não imagina o que a mãe dele ia saber, porque ele foi para Minas tentar a vida não deu certo, voltou para cá, se drogou, escangalhou a vida. Como é que ele ia voltar para casa da mãe? A mãe nem sabia que ele tinha dado errado. Voltou para casa da mãe. Disse para ele que se ele me ligar, vou ajudar ele a empreender. Já tive até a ideia de um negócio. Águas da Vida.
Irmão, água é poderoso, cara. Você compra 70 centavos uma garrafa d'água, vende ali na praia por R$4 e tá barato, R$1.000 investido, R$4.000 de lucro. Cara, é assustador isso. Irmão, o que esse cara poderia me oferecer, gente? Só prejuízo, cara. Ele não queria entrar nem dentro da minha garagem, porque ele disse assim, cara, seus vizinhos não vão brigar? Eu falei, podem brigar. Ah, mas não vão achar mal? Podem achar mal. Esse cara pode usar de mau uso a minha localização, todas as coisas. Mas a história dele pode ser mudada. Da geração dele. Quem é você dentro dessa história toda, gente? Quem é você, cara? Onde você está diante de tudo isso? Eu não vou poder decidir por você, só você vai poder decidir por você. Pode ser um morador de rua, pode ser sua amiga, pode ser seu pai, sua família. Quem é a Noemi da sua história? Quem são as Noemis da sua história? Amém, minha gente? Glória a Deus? Faz sentido para você? Sim. Aleluia? Amém? Graças a Deus. Então eu queria que você pudesse orar agora. Nós vamos ceiar, mas eu queria que você pudesse orar agora. Por duas pessoas que o Senhor vai trazer no seu coração. Duas pessoas que são a Noemi da sua vida. Talvez você também possa ser a Noemi nessa noite aqui. Se você é a Noemi, na hora da ceia, eu queria que você pudesse compartilhar com a sua dupla ali, que você está meio Noemi mesmo hoje. Mas se você não é a Noemi, eu queria que você pudesse orar mesmo por essa pessoa que pode ser a Noemi. Não tem problema você ser a Noemi. O problema é você ser a Noemi e não assumir ser a Noemi. O problema talvez seja você ser órfã ou fulano. Não seja órfã nem o fulano. A órfã é a que tentou se dar bem, fugindo da sua família, da sua história, e está dentro do seu direito. E o fulano é aquele que também, dentro do seu direito, não teve seu nome escolhido na história, porque quando fez o cálculo natural, viu que não ia se dar bem de primeira. Ora aí. Feche seus olhos. Coloca a vida dessa pessoa diante de Jesus. Pede para o Senhor a oportunidade de ser a Ruth ou o Boaz na vida dessa pessoa. Porque não há nada tão duro que o amor não possa entrar. Talvez hajam pessoas que você está desistindo delas, porque elas provaram para você por A mais B que elas são amarguradas, que a vida delas não tem mais transformação. Quem você vai ser? Ruth ou órfã? Boaz ou fulano? Quem você vai ser diante da história desses? Assim que você acabar de orar, se levanta, pega lá um pedaço do pão e faz uma dupla com uma pessoa. E eu queria que vocês compartilhassem, né? Primeiro, quem você está buscando ser, quem você está sendo agora na sua condição nessa história. Ruth, Boaz, Noemi ou fulano, ou órfã. E que vocês possam então partir o pão entre a ceia de vocês aí e abençoar a vida um do outro. Amém. Deus abençoe você que está online aí. Tamo junto. Vamos nessa. Quem você é?